água canta, vejo o Rio de Janeiro. Menino, vou começar com você, que é do grupo original. Como é que surgiu os Cariocas? Você desde cedo estuda balé, música, artes plásticas. Você acha que esse conhecimento multidisciplinar influenciou na sua dança? Muito. Mas o ator, por ter vários fãs, admiradores, tem um poder de influência também diante da sociedade. Como o senhor vê isso? Como o senhor usa isso ao seu favor, a favor das suas opiniões? A meu favor nunca. A favor das minhas opiniões, eu as emito. E você começou a compor muito cedo. Qual a importância para você do artista, do músico, estar escrevendo as partituras, as letras, para que elas não sejam perdidas, né? Pois muitas, inclusive nas rodas de samba, tem muito improviso, muitas músicas que foram ficando aí pelo caminho. Em 95, o senhor ganhou projeção internacional, né? O senhor gravou um CD que foi lançado no Japão. Como o senhor vê esse mercado internacional para o samba? Você tem um interesse especial pelo período da ditadura? Você acha que esse período ainda é negro na história, ainda há muito a ser revelado? E a Comissão da Verdade, como é que você vê isso? Eu acho que a Comissão da Verdade, assim, se a gente pensar a longo prazo, daqui a 50, 100 anos, o que é que a Comissão da Verdade vai produzir? Uma coisa tão importante quanto justiça, que é a memória, né? O senhor colocou que o judiciário às vezes está sobrecarregado, mas o senhor acha que em alguns momentos ele cumpre o papel de outros poderes, como por exemplo o legislativo? Isso aí tem sido a grande questão. A senhora passou um tempo na África pesquisando, chegou até a trazer alguns estudantes africanos aqui para o Rio de Janeiro. A senhora acha que esse preconceito atravessa fronteiras? Como a senhora vê, por exemplo, a questão dos médicos estrangeiros virem trabalhar no Brasil? E para você existe essa distinção do cinema de arte e o cinema de mercado? Acho que existe cinema bom e cinema ruim. Na área criminal, muitos advogados alegam problemas mentais até para ajudar a absolver ou diminuir a pena dos condenados, né, dos possíveis condenados. Como que o senhor pode analisar uma questão tão subjetiva, às vezes, com técnicas tão objetivas como o direito? E como o direito ajuda o senhor a fazer essa análise? O senhor foi diplomata em vários países. Qual foi o momento assim, que o senhor acha que você influenciou a política do país como diplomata? Foi a Bolívia. E como é o seu processo de criação? Quando você começa um projeto, qual o ponto de partida? O ponto de partida é do entendimento, né? Quer dizer, essa talvez seja uma das coisas mais bonitas dentro do processo da arquitetura, de que nenhum projeto é igual ao outro. Pois é, você falou dessa proximidade, né? Como se as relações, às vezes, elas não mudassem. Nesse livro aqui, A Carne e o Osso, você conta de um triângulo amoroso histórico. Fala um pouquinho sobre ele. Olha, é um triângulo certamente o mais conhecido da história do Brasil, né? Dom Pedro I, sua mulher Leopoldina e a sua grande paixão, a sua grande concubina, a sua grande favorita, que foi a Marquesa de Santos. A sua peça mais conhecida é a Poltrona Mole, que está em exposição no MoMA em Nova York como uma obra de arte. A nossa entrevista de hoje é com o arquiteto e design Sérgio Rodrigues. Sérgio, como começou o seu interesse pela criação das formas? É coisa de criança, de garoto. Aliás, minha mulher me chama de garoto até hoje e eu me sinto realmente ainda garoto, apesar da idade, etc. Teve algum filme, música, peça que mudou sua vida quando você assistiu pela primeira vez? O filme que eu vi, que me cativou para sempre para o cinema, que me tornou um cinéfilo e me fez até querer trabalhar um dia nessa área e tudo mais, foi o primeiro Star Wars. Tem uma grande confusão também do amor com sexo, né? Nos relacionamentos. Olha, sexo é sexo, amor é amor. São duas coisas tão separadas. E você esteve à frente do Municipal em diversos momentos diferentes. Como é essa relação com o Municipal, essa relação de quase de amor e ódio? Como que você sabe que é amor e ódio, de fato? Como a senhora vê no panorama da cidade a importância que as escolas têm o ano todo? A escola de samba não é só para distrair, ela é para apoiar seus componentes também, não é? E essa interatividade que você buscou quando você fez a concepção do Museu do Futebol, pois lá não tem muitos objetos para serem vistos, lá o público interage com a exposição. Gabi, meu querido espectador, eu sou torcedor do América do Rio, né? Então começa por aí, o América só foi campeão em 1960 contra o Fluminense com o gol do Jorge. Então eu não entendo de futebol. Que a opção de fazer a história de grandes personalidades como Cazuza, agora Raul, como cineasta? Não foi uma escolha minha. Eu não quero dizer isso parecendo como uma coisa vaidosa, mas eu fui escolhido. Lula, você é publicitário e jornalista. Existe alguma rixa entre essas duas profissões? Hoje menos, mas no tempo que eu estudei era terrível.
O senhor organizou e dirigiu alguns festivais de música. Qual a importância dos festivais, principalmente para a música clássica, que é uma atividade tão solitária, como o senhor colocou? Você sabe como é que nasceu a ideia desses festivais? É verdade que o senhor tinha um caderno que anotava o nome dos filmes e dos artistas? Eu tinha um caderno que anotava o nome dos filmes e dos artistas, mas não os diretores. Eu não sabia que cinema tinha diretor. Você falou agora que você pediu permissão para sua família, para sua esposa e para o seu filho para poder fazer o Rainha Diaba. Qual o peso, você que perdeu a sua mulher recentemente, da família nas suas decisões como ator? Como é que vocês se conheceram? Como é que nós nos conhecemos? Você falou da injustiça contra o seu irmão. Você se sentiu injustiçado em algum momento no futebol e você pensou em largar? Eu me senti no momento que eu não fui convocado para a Olimpíada. Apesar de você ter começado com o pé direito, nesse período, logo em 64, foi a ditadura no Brasil. Como é que foi ser músico nesse período? E você acha que a censura, ela, de uma certa forma, aguçou a criatividade dos artistas? A ditadura criou um clima muito assim misterioso, um clima muito tenso em todo o país, né? Isso afetou muito assim os músicos, principalmente os letristas, né? E como começou a sua relação com Darcy Ribeiro? Eu comecei a conhecer o Darcy através mesmo dos livros. É autor de projetos importantes para a cidade, como a Linha Amarela, a Linha Vermelha, que são da década de 80, 90. Agora, mais de 20 anos depois, a cidade continua apostando no transporte rodoviário, com a Transoeste, Transolímpica, Transcarioca. Como é que você vê isso? E essa amortização, podemos dizer assim, dos sentimentos através dos remédios, ela também não favorece, por exemplo, o crescimento até do ser humano? Porque a gente precisa passar por algumas dificuldades até para depois, na frente, encontrar outras dificuldades e saber superar. Torna o ser humano assim mais infantil, podemos dizer assim? É verdade. Impede que a pessoa cresça emocionalmente, que a pessoa aprenda a lidar com essas coisas. Agora, com essa polêmica toda envolvendo as biografias, você como entrevistadora, como que você divide, determina o que é de interesse público e o que é de interesse privado para não invadir a privacidade do entrevistado? Eu vou na intuição. Miele, agora com 76 anos, qual o balanço que você faz da sua vida e se existe uma música que sintetize a sua vida? Todo para andar, balanço até para falar, esse é o balanço. Miguel, o que veio primeiro, a escrita ou o desenho? Pois é, eu sempre achei que tinha sido o desenho, porque eu comecei desenhando cartoons e tal, mas eu me lembrei agora que eu fui premiado num concurso de poesia. Quando o senhor se formou em medicina, ainda não existia a especialidade da cirurgia plástica. Por que o senhor escolheu esse caminho? No documentário, a criação é diferente? Por exemplo, a música precisa retratar o local, a realidade, ou tem espaço um pouco para esse fluir do artista? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Porque eu estou sempre me batendo com isso extensamente. O que acha desse boom das comédias no cinema? Eu gostei desse cacófono aí, boom das comédias. Pois é ele. A nossa entrevista de hoje é com José Carlos Araújo. Cheguei. Obrigado, Gabi. Prazer em recebê-los aqui na minha segunda casa, que é o Maracanã. Como é que começou o seu interesse em narrar futebol? Começou menino nas calçadas de Vila Isabel. Como é que surgiu a ideia de gravar os depoimentos no Museu da Imagem do Som? Quando eu assumi o Museu da Imagem do Som, eu tinha 25 anos. E o museu, só para fazer uma longa história muito curta, o museu, ninguém sabia o que era. Que imagem, som, isso é cinema? Agora, todo brasileiro é meio técnico de futebol, né? E as críticas que em 82, por exemplo, estavam nas ruas, agora estão nos blogs, nas redes sociais. Como é que você vê isso e como você absorve esses blogs? Me preocupa um pouco a irresponsabilidade. Eu acho que o jornalismo ele tem que ter uma obsessão em ser preciso. O maior patrimônio que um jornalista pode ter é a credibilidade. Você participou de várias orquestras na Europa, mas em Veneza você passou por um incêndio. Como é que foi esse episódio? O incêndio foi no La Fenice. 2 anos depois de eu ter chegado, um teatro do século XVIII, fins do século XVIII, quase contemporâneo à Revolução Francesa, ele foi construído e era uma pérola. Teatro todo em madeira, a madeira proveniente daquela região no século XVIII,
quer dizer, madeira envelhecida. Quando eu cheguei lá, eu parecia estar dentro de uma caixa de violino Stradivarius. Por que o senhor foi preso? Primeiro porque eu tinha feito uma edição ludibriando os sensores. O Cazuza sofreu muito preconceito na época? Tem uma história que você chegou a bater numa vizinha, é isso? Dei uma surra na mulher lá no meu prédio, foi uma baixaria total. Porque eu sou assim muito imediatista, entendeu? Fiquei louca, porque ela foi falar para os porteiros que não deviam deixar ele usar o elevador, que podia pegar AIDS no elevador. Qual o livro que marcou a sua infância em Minas Gerais? Olha, foi o Tesouro da Juventude, né? Como o senhor avalia essa junção com o mercado imobiliário? Porque, às vezes, por exemplo, para explorar uma área da cidade, o poder público primeiro autoriza a construção e depois é que vai levar os serviços básicos. É uma deformação, porque o mercado imobiliário tem os seus interesses específicos. Por que você escolheu o direito, uma profissão que na época era considerada masculina? Exatamente por isso. Karen, você é sempre tão alegre. Como que o assassinato brutal do seu filho mudou a sua percepção em relação à vida? É difícil. Está sendo difícil, né? O que me fortalece muito e o que me mantém de pé é justamente o meu trabalho, né? O trabalho e a família. Francis, você começou a estudar piano com 6 anos por imposição dos seus pais. Depois escolheu a carreira de engenheiro. Quando é que você passou a gostar, a querer trabalhar com música por vontade própria? Olha, foi muito tarde, né? Como é que você vê a corrupção na polícia? Você acha que os policiais que são corruptos, eles não têm uma missão? Na verdade, ele não está comprometido com a missão. O senhor teve dificuldade na fala quando criança. Foi isso que o levou a escrever? Eu fui mudo até os 5 anos. O pessoal pensava que eu era retardado. A nossa entrevista de hoje é com Jorge Perlingeiro. Só se for agora. A nota 10 é uma característica que foi criada com aquela enfatização que o Imperial gritava: 10, nota 10. Eu não sei fazer, e nem posso, pela minha formalidade como diretor da Liga. Como é que surgiu o seu Peru e o convite para a escolinha do professor Raimundo? O Peru começou em 89. Um ator, parece que era parente lá da Estrela, da diretora, ele fez o teste, que ele fazia de teatro, fez o teste. Mas passou o Peru, e ele, na hora do show, na hora de gravar, ele jogou a roupa fora, vestiu, não teve coragem de fazer uma boneca. Então, corre para cá, corre para lá, o programa já estava armado. Ela falou com o Paulo Gracedo, que é o diretor. Paulo, o cara não apareceu aí, parece que ele ficou com vergonha. Chama o Drummond, chama o Drummond. Eu já ia saindo, quando ela me chamou, Drummond, vem quebrar o galho aqui. Eu fui um textinho pequeno, então já fui lá dar o maior apoio. Ferreira, agora você escreveu uma biografia sobre Anísio da Silveira e teve 2 filhos esquizofrênicos, um inclusive faleceu. Como é que você vê a internação em hospital psiquiátrico? Quando o doente mental entra em surto, a única solução é interná-lo. Ninguém hoje prega internações como havia antigamente, 10 anos, 20 anos, ninguém prega isso. Isso aí, a internação é uma bobagem, o movimento contra a internação é uma bobagem, é mais uma bobagem. O Brasil é cheio de bobagem, o cara não entende nada. Eu duvido que se ele tivesse um filho esquizofrênico, que ele fosse defender essa tese. E no início da sua carreira, qual foi a pior gafe que você cometeu? Eu cometi várias, né? Porque não tem ninguém no nosso meio, no meio do jornalismo, que não cometa uma gafe, né? Tem uma história minha famosa, né? Que foi do Adionel Carlos, né? Eu já era repórter do Estadão nessa época e eu fui cobrir o anúncio da vinda do Papa ao Brasil, o Dom Eugênio Salles ia anunciar, e o Dom Eugênio tinha um assessor, hoje é assessor também lá, o Adionel Carlos, né? Que é uma pessoa muito querida. E o Dom Eugênio, esse é o Adionel Carlos, que é meu assessor, tem informação. Aí eu olhei e falei, Adionel Carlos, Cardeal Eugênio, Bispo João, Frei Antônio, Adionel Carlos. Eu achei que Adionel fosse um cargo da igreja, né? E achei ele muito novo para ser Adionel. Aí perguntei há quanto tempo ele era Adionel. Os bordões, como eles surgem? Os bordões começaram, incrível isso, né? Porque eu tinha dificuldade, tinha medo de errar. Toda criança com 6 anos quer brincar e você já queria recitar poemas. Foi aí que tudo começou? Foi mais ou menos aí que tudo começou. Eu, antes de fazer 6 anos, eu ensaiava com o meu pai uma peça na minha casa, uma peça que eu nunca cheguei a representar,
Mas eu ensaiava com meu pai porque eu tinha verdadeiro... Eu acho que eu já nasci querendo ser atriz, entende? Da onde vem Catito? Vem daquela música do Nat King Cole, Catito, Catito. E eu era praticamente um bebê, tinha 2 anos de idade, e comecei a ensaiar ouvindo a música. Ensaiei minhas primeiras palavras com a palavra Catito. E uma amiga da minha mãe começou a me chamar de Catito, desde então permaneceu quase como o meu segundo nome. No Rio de Janeiro, poucas pessoas me conhecem como Omar, sempre Catito. Aniela, eu li que você é fã do Walt Disney. Por quê? Porque ele une esse lado artista e empresário ao mesmo tempo? É, total. E ele tem essa magia da criança, né? Que eu acho que, assim, na verdade, só a criança consegue sonhar num grau sem preocupação e eu acho que é isso que a gente faz, né? É isso que a gente tem que oferecer para o público, né? Ana, você falou da importância, né, do lar, da família. Você acha que o seu maior tombo foi fora dos palcos? Foi a perda dos seus 2 maridos? Nossa, eu acho que o maior tombo que a vida me deu, acho que foi. O senhor falou dessa formação do público, né, da importância. E a formação do artista? Por exemplo, o senhor buscou uma especialização fora. Hoje em dia o artista precisa ainda buscar essa especialização fora ou ele consegue no Brasil se formar de uma forma ampla? O ensino musical, ele ainda se dá da mesma forma que se dava na Idade Média. Você tem um mestre que você aprende com ele e você estuda e você se torna depois um assistente, depois você também se torna mestre. Qual é o seu processo de criação? O senhor começa de um croquis, de uma ideia? O senhor começa do lado de fora, do lado de dentro, pensando numa obra? O meu processo de criação é um processo, pela minha formação racionalista, ele é muito de dentro para fora. O senhor foi embaixador no Brasil e na França durante 6 anos. Como o senhor analisa esses recentes casos dos atentados terroristas? Olha, vamos partir do mais simples. O mais simples é uma repugnância visceral absoluta a um ato de selvageria, de barbárie. Que o animatronics é uma passagem definitiva do jornalismo para a ficção? Talvez seja. O jornalismo para a ficção é uma boa pergunta. Agora, escrever novela é um trabalho árduo, né? Você já escreveu uma novela com mais de 240 capítulos. É verdade que você escreve em pé? Em pé, porque de problemas de coluna. É muito bom escrever em pé. Bom, Leda, para finalizar, como uma boa entrevistadora, qual pergunta você faria para você que eu não fiz? Ai, nenhuma, Nadinael. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo.